A Rio Filme completou 25 anos com vários desafios. Aquecer a distribuição no setor. Quem ganha o presente são os cineastas. Já existem 22 títulos na lista de espera. E é sobre isso que eu converso com o presidente da Rio Filme, Marco Aurélio Marcontes. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Desde 2009 não havia distribuição. Qual é a expectativa da retomada desse setor? Eu não diria que não havia distribuição. A empresa, desde 2009, teve como opção trabalhar em co-distribuição. Isto é, investir nos filmes, ou na produção ou na comercialização, e ter parceiros na iniciativa privada. Quando nós fizemos o plano de trabalho para essa gestão, para essa nova gestão, nós, conversando com os produtores, conversando com cineastas e, fundamentalmente, com a minha secretária, Nilcimar Nogueira, nós somos vinculados à Secretaria de Cultura. Nós, conversando com o prefeito, Marcelo Crivella, nós entendemos que havia uma necessidade de mudança de paradigmas, como você colocou. Então, a Rio Filme volta a ter uma estrutura de distribuição em que pese a diminuição de quadros que nós tivemos que ter por conta do decreto número 1 do prefeito, por conta da situação do déficit público, etc. Porém, nós estamos, nesse primeiro momento, nós aguardamos os 25 anos para poder botar um pouco mais a cara para fora. Mas antes disso, nos preparamos muito. Fizemos várias mudanças. Nós ficamos numa casa maravilhosa, que vale a pena vocês verem, que é a Casas Casadas, lá em Laranjeiras. Fizemos um trabalho muito forte na motivação dos funcionários que lá ficaram, com formação geral para o cinema, juntando a área meio e a área fim. Abrimos as portas da empresa para todas as entidades do setor, de A a Z, perfeito? Dos sindicatos patronais aos sindicatos de empregados, passando pela Abrace, ABDs, cineclubes, pelos fóruns de festivais, enfim, fizemos o trabalho de casa, fizemos o nosso planejamento, fomos buscar alternativas de fontes novas de recursos para podermos implementar o programa. A empresa não deixou de distribuir, ela deixou de ter uma estrutura de distribuição. Porém, hoje, dada a situação econômica do país, as empresas privadas, com uma ou outra exceção, diminuíram o seu investimento na área de comercialização. Então, é unânime junto ao mercado que nós voltemos. Eu falo sempre que a Rio Filme, o trabalho que nós temos que fazer lá é mais ou menos como fazer com que o Cristo rode, que ele olhe para toda a cidade e olhe para todos. Porque se você pegar uma imagem do Cristo, como que tem aqui no corredor, você vai ver que ele só olha por uma determinada área. No máximo, ele vai até ao Maracanã. Então, nós queremos que o Cristo olhe para todo mundo, no sentido de que a gente faça uma gestão com muito diálogo, perfeito? E institucionalize essas relações. O senhor falou em buscar novas fontes de financiamento. Quais são os desafios na retomada desse trabalho? Olha, nós já estamos trabalhando nisso. Em primeiro lugar, nós estamos conversando muito com a Ancine, que é o órgão máximo do cinema brasileiro no que diz respeito a fomento, regulação, e que, a meu ver, eu tinha uma opinião muito
clara sobre o papel que ela exercia, não concordava, enfim, a gestão anterior do senhor Manuel Rangel teve aspectos muito positivos, porém a Ancine ficou muito grande e com regras sobre regras sobre regras sobre regras. É um processo quase kafkiano você obter um financiamento lá. Agora, o primeiro filme, já para 12 de outubro, é Encantados, da Tezuka Yamazaki. Nós estamos trabalhando ainda em alguns pontos do contrato e talvez a gente mude a data, perfeito? Por uma questão mercadológica. Né? Mas existem 22 títulos, né? O que a gente pode dizer desse filme? Eu acho que são muito bons. Nós temos um filme muito bom para a cidade, muito interessante para a cidade, que é sobre o início da carreira do Marcelo D2, né? Chama-se Anjos da Lapa. A rigor é sobre o cara que o criou, né? Que o criou. A história é maravilhosa. Ele adora o filme. Ele vai passar agora no Festival do Rio. Temos também isso lá para 12 de outubro do ano que vem, o Amigãozão, que é uma série brasileira que faz sucesso no mundo todo, uma série de animação, faz sucesso absolutamente no mundo todo. É um dos cases. Ele, o Peixonauta, são cases de sucesso internacional do cinema brasileiro de animação. Né? Temos ainda temos alguns documentários. A carteira está mais plural. Né? Ela não está... Teremos filmes de alta bilheteria, como teremos filmes que necessitam de um approach diverso. Né? A gente sabe que para o cineasta a questão financeira ela é muito importante, mas mais do que isso são as condições de trabalho. E a Rio Filme vem garantir essa possibilidade de um bom futuro para os cineastas? Olha, o cinema brasileiro, o cinema nos países em desenvolvimento, eles são indústrias sempre enfant. Não é? Você tem, raros são os casos, não é? Tipo dos BRICS, por exemplo, a ex-União Soviética já tinha uma estrutura, perfeito? Mas você pega, por exemplo, a China, é uma grande produtora, a Índia é a maior produtora de cinema do mundo, a Nigéria, que não está nesse quadro, é um dos maiores produtores de cinema do mundo hoje, mais do que a América. E o cinema indiano, por exemplo, é um cinema que trafega em toda a Ásia e em todo o Oriente Médio. Né? E nós pouco conhecemos. Né? O cinema francês é um exemplo, por exemplo, de política pública de Estado, né? Porque é uma política de Estado, que é o que nós queremos fazer aqui. Agora, a Rio Filme, ela teve a criação a partir de uma iniciativa da Câmara Municipal. Sim, sim. E agora terá papel fundamental com as comissões de educação, cultura, turismo. Com certeza. Será importante esse apoio do Legislativo? Com absoluta certeza. Inclusive nós, nos nossos 25 anos, homenageamos especialmente o Francisco Milani, em memória ao ex-prefeito Marcelo Alencar, que foi quem assinou o projeto de lei que o Milani, a rigor, articulou com um outro vereador, Maurício Azedo, ex-presidente da ABI, ex-cineclubista também. E tivemos também uma homenagem ao vereador e ex-prefeito César Maia, por conta que, de fato, a empresa passou a ter recursos, não é, no governo César Maia. Mesmo antes dele assumir, ele já articulava esses investimentos. Então, é a partir dali que ela passa a ter uma vida diferente. Marco Aurélio Marcondes, muito obrigado pela sua entrevista.